Bom, galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? Não sei qual vai ser a hora que você vai assistir esse vídeo aí, mas eu espero que assista muitas vezes para a gente poder pegar todas as informações aí que vão cair no seu concurso aí. Bom, hoje nós vamos começar estudando licitações, né? Embora o slide está escrito aqui licitações e contratos, o contrato eu vou dar posteriormente, depois que nós completarmos a Lei 8666 e a Lei 10.520, com mais uns dois decretos aí, que é o 3555 e 5450. Bom, pessoal, esse conteúdo que vai ser ministrado hoje aqui, nós vamos nos basear na lei. A primeira lei que nós vamos estudar é a Lei 8666, que é um conteúdo que ele está previsto no edital da Marinha, no edital do Exército e no edital da Aeronáutica. Então, quando você está estudando licitação aqui, na verdade você está se preparando para esses três concursos, para a Marinha, para o Exército e para a Aeronáutica. E assim, eu confesso para vocês que dentro de tudo que eu ministro, assim, que eu dou aula, a parte que eu mais gosto é licitação. Então, eu me amarro falar de licitação. Se não tiver nada para fazer estudando licitação, porque licitação cai em muitos concursos. Muitos concursos para administrador cai licitação. E eu converso assim com muitas pessoas, o pessoal tem assim um certo receio de estudar licitação, porque a lei ela tem muita pegadinha, tem muita informação. Poxa, nós vamos estudar toda a lei, todos os artigos? Não. Nós vamos bater aqui os assuntos principais, beleza? Em cima disso, o que você vai fazer? Você vai pegar a lei, você vai pegar a doutrina, vai pegar algum material mais específico e vai aprimorar o seu conhecimento. Mas o que eu vou passar aqui é informação suficiente para te dar uma boa base para fazer o concurso. Eu quero que vocês acreditem nisso, porque nós vamos falar aqui conceito, modalidades, tipos e blá, 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 blá. Beleza? Então vamos lá. Falar de licitação. Galera, o que é licitação? Como que surgiu a licitação? O que é licitação? Qual é a ideia da licitação? Veja bem, a Constituição Federal, no artigo 37, no inciso 21, ele diz lá que para obras, serviços, compras e alienações, o Estado, a administração pública federal, ela é obrigada a licitar. Opa, então vamos lá. Pô, se tivesse, né, uma caneta que escrevesse, ia me ajudar pra caramba. Vamos ver essa aqui, vamos ver se agora vai. Galera, toda vez que a administração pública, seja direta ou seja indireta, da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, eles querem contratar alguém para realizar uma obra, para realizar um serviço, para realizar uma compra ou alienações, a regra é licitar. Beleza? Então, o que é licitar? Vamos lá, eu vou apagar isso aqui e vou dar uma ideia para vocês. Vamos supor que o estado do Rio de Janeiro queira fazer uma obra, uma grande obra, queira construir um prédio próximo ao Palácio do Governo. Opa, vai realizar uma obra? Beleza. Ela não pode escolher uma empresa e contratar diretamente, porque nós vimos que o artigo 37, inciso 21, diz que a regra é licitar. Então, se a regra é licitar, o Estado, por força de lei, obedecendo o princípio da legalidade, ele não pode fazer outra coisa senão licitar. Então, vou dar uma ideia aqui rápida do que seria licitar.
Esse aqui é o objeto, a obra. Então o que o Estado vai fazer? Vai publicar um edital, ou seja, vai tornar público a intenção dela fazer uma obra e todas as empresas interessadas vão participar. Então vamos supor que está aqui, empresa A, B, C, D, E, F. Essas empresas. Todas elas estão interessadas em realizar essa obra. Mas por que o legislador, por que o Estado teve a ideia de criar essa licitação? Porque elas vão brigar entre si e dentre elas a que apresentar a proposta mais vantajosa é esse quem vai ganhar. Então nós temos empresa A, B, C, D, E, F. Opa, interessadas na obra. Qual delas apresentar a proposta mais vantajosa é essa que vai assinar o contrato. Opa, então Rodrigo, o que você está falando? Que o seguinte, na verdade a licitação é uma disputa entre interessados em assinar contrato com o Estado que vai ganhar aquele que apresentar a proposta mais vantajosa? Exatamente isso. Muita gente acha que a proposta mais vantajosa é aquela que o menor preço. Não! Nós vamos ver no decorrer do tempo das nossas aulas que proposta mais vantajosa pode ser maior lance, maior oferta, vai depender do tipo de licitação, conforme está previsto no artigo 45. Nós vamos ver. Então, se você conseguiu entender essa ideia, daqui para lá agora vai ser molezinha. Então você já colocou na sua cuca, já jogou para a massa do seu sangue, que licitação nada mais é que uma disputa, uma ampla disputa entre interessados em contratar com o Estado, que vai ganhar aquele que apresentar a proposta mais vantajosa. Pronto. Ah, mas qual é o conceito disso? Tá aqui, eu coloquei para vocês, é o procedimento administrativo mediante o qual a administração pública seleciona a proposta mais vantajosa para a realização de contrato do seu interesse. Tá aqui, ó, proposta mais vantajosa, contrato, esse aqui é o objeto a ser licitado, esse aqui são os licitantes, os interessados. Beleza, galera? Lei 8666. Antes de falar aqui da Lei 8666, eu quero dar uma ideia para vocês. Se liga nisso aqui. Galera, em todos os lugares que eu chego para dar aula, né, nas salas aí que eu participo de alguns cursos aí, eu sempre pergunto, galera, quantas modalidades de licitação existe? Alguém fala 5, alguém fala 6, né? Pessoal, nós temos 7 modalidades de licitação. O ordenamento jurídico brasileiro existe 7 modalidades de licitação. Então você vai prestar atenção agora nisso que eu vou te informar. Porque é baseado nisso que nós vamos conduzir os nossos estudos. Eu estou colocando aqui, nós temos 3 leis. Lei 8666, Lei 10.520 e Lei 9472. Vamos lá. Na Lei 8666, nós vamos estudar 5 modalidades de licitação.
Na Lei 10.520, nós vamos estudar o pregão. E na Lei 9472, que também isso aqui é conhecido como LGT, Lei Geral das Telecomunicações, nós vamos, aliás, na verdade, nós não vamos estudar esta modalidade. Ela não cai para vocês. Pode cair, de repente, para Marinho no Exército, na parte do direito administrativo, mas na FAB não cobra porque essa lei não está prevista no edital, que é a modalidade consulta. Então, existem 7 modalidades de licitação. Quais que nós vamos estudar? Essas 6 aqui. A modalidade consulta, eu já até falei dela quando eu dei aula aqui de direito administrativo. Então, quem quiser saber um pouquinho dela, pega lá na parte de autarquias, consórcio público e tal, autarquias especiais, que eu falo da modalidade consulta. Beleza? Que ela é uma modalidade aplicável somente para agências reguladoras. Entendeu? Só as agências reguladoras utilizam ela. Agora, essas 6 aqui, União, Estado, Distrito Federal, município, administração direta e indireta, todos utilizam. Beleza? Então, olha só, Lei 8666, de 21 de junho de 93, né? Regulamenta o artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da administração pública e da outras providências. Então, a Lei 8666, ela veio para o quê? Regulamentar o artigo 37, inciso 21 da obras, serviços, compras e alienações, que a regra é licitar. Deixa eu beber uma água que eu começo a falar, fico seco. Voltei. Galera, olha só. Como eu disse, qual o conceito? É o procedimento administrativo mediante o qual a administração pública selecionará a proposta mais vantajosa. Então, a primeira informação que eu quero que você jogue para o sangue, que tudo que a administração pública é a proposta mais vantajosa. Ah, se o camarada ganhou uma licitação, significa que ele apresentou para a administração pública a proposta mais vantajosa. Pronto. Campo de aplicação. Esta lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade. É uma pegadinha que cai em concurso quando bota lá serviço de publicidade. Por quê? Porque quando a gente estuda o artigo 25, que fala sobre inexigibilidade, aí fala lá sobre publicidade, a galera junta uma coisa com a outra, que diz lá. Nós vamos chegar lá. Eu não vou falar disso agora não, mas eu quero que vocês entendam o seguinte. Serviço de publicidade, tem que licitar, beleza? Obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos poderes da União, dos Estados, Distrito Federal e municípios. Certa vez já perguntou em prova se isso era aplicável somente à União. Não. União, Estado, Distrito Federal e município, eles têm que obedecer à Lei 8666. Mas só eles? Não. Olha o que diz aqui o parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta lei, além dos órgãos da administração direta, os fundos especiais, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estado, Distrito Federal e municípios. Olha uma informação que eu vou te dar. Aqui na lei ele diz praticamente o seguinte: todas as entidades que são controladas direto ou indiretamente pelo poder público têm que licitar. Beleza? Essa é uma condição. Então, segundo a lei, as paraestatais também têm que licitar. Porque, se eu não me engano, demais entidades controladas direto ou indiretamente pela União, Estado, Distrito Federal e municípios estão as paraestatais que recebem recursos públicos. Ou seja, recebeu recurso público,
tem que licitar. Só que eu faço uma ressalva neste momento agora. Vem comigo. O artigo 10 do Decreto 6170 não O artigo 10 do Decreto 6170, que é um decreto que nós vamos estudar posteriormente, que fala de convênio, não impõe a obrigatoriedade das OS e OCIP licitarem. Então vocês vão consultar este artigo, o 10 do decreto, e vão ver lá que as OS e OCIP, elas não são obrigadas a licitar segundo o decreto. Segundo a lei, sim. Segundo o decreto, não. Então, se cair na prova, você vai ficar ligado aonde, qual é a base legal, se é o ato normativo, o decreto, ou se é a própria norma legal, a lei. Não falou nada, cumpra-se a lei. Pronto, beleza? Se falar segundo o decreto, não são obrigadas. Se falar segundo a lei, é obrigada. E se não falar nada, cumpra-se a lei. A lei então prevalece. E aí, no caso, elas vão licitar. Todos que recebem recurso público vão licitar. Beleza? Mais uma informaçãozinha aí para o seu sangue? Então vamos lá. Para os fins desta lei, considera-se contrato todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da administração pública e particulares em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada. Por que ele coloca logo no início da lei falando sobre contrato? Porque, galera, nós vamos ver que todo o esforço que a administração pública faz para seguir os passos formais que a lei impõe, ou seja, os procedimentos, o final de tudo é a assinatura do contrato. Pronto. Publicação, habilitação, classificação, adjudicação, homologação, fase interna, tudo não interessa. O que a administração quer, no final de tudo, a assinatura do contrato. É o que interessa para a administração. Beleza? Princípios. Opa! Aqui a gente tem que prestar atenção, porque princípio cai? Cai. Claro que cai. Bom, galerinha, se liga só nos princípios licitatórios. Aqui tem alguns detalhes que são importantes. Presta atenção. Todo mundo sabe que princípio seriam normas ou regras que balizam a conduta de alguém.
Nesse caso aqui, ela vai funcionar semelhante ao princípio constitucional. Tanto é que alguns dos princípios que estão aqui constam na Constituição. Então nós temos aqui, vou até obedecer aqui, ó. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia. Caiu esse ano agora, olha o cheiro de fresquinho. Caiu esse ano, em 2015, trocou, tirou isonomia, colocou outra coisa aqui. Então, a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a administração e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório, julgamento objetivo e outros que são correlatos. Vamos agora por parte, vamos desmembrar essa brincadeira. Eu coloquei aqui princípios da isonomia, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, igualdade, vinculação ao instrumento convocatório, julgamento objetivo. E alguém pode perguntar assim, pô, cadê o princípio da eficiência? Se cai na tua prova, a eficiência é um princípio licitatório. E aí? Ano passado a Marinha cobrou isso. Ferrou alguns. Vou falar do princípio da eficiência depois. Vem comigo que eu quero explicar uma coisa. Esses dois aqui são diferentes. Muita gente confunde isonomia com igualdade. Isonomia não é igualdade. E eu vou explicar por que isonomia não é igualdade. Galera, olha só. Se liga nesse detalhe que eu vou passar aqui para vocês. Vamos lá. Nós temos duas pessoas aqui. O que o Estado tem que fazer? O princípio da isonomia surgiu da célebre frase do Rui Barbosa. O que o Rui Barbosa disse num certo momento? Tratar com igualdade os iguais e com desigualdade os desiguais. O Estado não pode olhar para as pessoas da mesma maneira, a não ser que elas estejam no mesmo plano jurídico. O que eu quero dizer com isso? Vocês acham que uma pessoa que ganha 100 mil por mês, ela tem que ter o mesmo tratamento de uma pessoa que ganha 1.000 por mês? Não pode! Porque se o Estado tratar com igualdade, olha o que vai acontecer. Vamos lá. Se o Estado deu tratamento X para esse indivíduo e deu um tratamento X para esse indivíduo, olha, observem que eles vão estar em planos diferentes. Ou seja, ao tratar com igualdade os desiguais, o Estado continua promovendo a desigualdade entre eles. Pô, Rodrigo, tá confuso? Não. Eu quero que vocês entendam o que eu vou fazer agora. Quando o Estado observa que pessoas estão em níveis diferentes,
e ela tem que dar um tratamento de igualdade, ela tem que dar um tratamento por igual para todos, sem privilégio, o que ela tem que fazer? Criar mecanismos legais para que elas estejam no mesmo patamar de igualdade, para que elas possam competir em igualdade sem privilégios. Então, isso aqui é o princípio da isonomia. Eu tratei com desigualdade os desiguais para que eles pudessem estar no mesmo patamar, para que não houvesse privilégios, para que eles pudessem competir em pé de igualdade. Ah, Rodrigo, como é que ocorre isso? Por exemplo, Lei Complementar 123. Nós vamos estudar num dado momento um trecho do artigo 42 ao 49 da Lei Complementar 123 que fala sobre como que o Estado age para as microempresas e empresas de pequeno porte, para que elas possam também comer uma fatia do bolo. Então isso é o princípio da isonomia. O que é a isonomia? Tratar com desigualdade os desiguais e com igualdade os iguais. Pronto, acabou. Isso é o princípio da isonomia. Beleza? Então, a licitação, ela procura promover isso, a observância do princípio constitucional da isonomia, para que quando eles estejam competindo em pé de igualdade, dentre eles saia a melhor proposta, a proposta mais vantajosa. Beleza? Então vamos nós, continuando aqui, ó. Aí ele fala sobre a proposta mais vantajosa e tal, e princípios básicos. Legalidade. O que é o princípio da legalidade, pessoal? Só cabe ao administrador fazer o que está na lei. Ele não pode fugir da lei. Ele tem que fazer o que a lei reza e somente o que a lei reza. Acabou. Princípio da legalidade. Princípio da impessoalidade. Todos os atos do agente administrativo são pautados no interesse coletivo, no interesse público e não no interesse próprio, nem no interesse de terceiros. Ele não, a finalidade do atuar dele é a finalidade pública, é um fim público. Beleza? Então ele é impessoal. Ele não vai estar triste nem feliz se A, B, C ganhar porque ele é impessoal. Ele não pode tomar partido disso. Princípio da moralidade é semelhante ao princípio da probidade administrativa. É o que? É o administrador agir com ética, dentro dos regulamentos, das normas, das leis, é agir com honra, é agir com lealdade, é, num determinado momento, se a lei faculta ele, por exemplo, num ato discricionário fazer alguma coisa, ele não vai se desviar dos preceitos éticos da sociedade. Não basta apenas cumprir a lei. Tem que se cumprir da melhor maneira, quando não convém a ele, mas convém ao interesse público. Princípio da igualdade. Todos são iguais perante a lei. Ah, Rodrigo, mas você acabou de mostrar agora que existe o princípio da isonomia. Tá? Quando você aplica o princípio da isonomia, você cumpre o princípio da igualdade. Assim, ó, aqui, ó, de novo. Aplico a isonomia. Foi aplicada a isonomia. Princípio da igualdade. São iguais perante a lei. Agora eles estão iguais perante a lei. Então a lei, nesse determinado momento, vai enxergá-los como um só. Não vai enxergá-los assim, individualmente, para querer favorecer, não. Então, princípio da igualdade. Todos estão sob as mesmas regras, sobre as regras do jogo. Probidade administrativa, eu falei que é semelhante ao da moralidade. Vinculação ao instrumento convocatório. Galera, o que é instrumento convocatório? É o edital. É aonde estão todas as regras
da licitação, ou seja, é a lei da licitação. Então, vou dar um exemplo. Quando você quer fazer concurso público, você não tem que olhar o edital para saber quais são as regras do concurso. A prova vai ser tal data, vai cair tal disciplina, e isso e aquilo, babá. É o que acontece aqui no edital. Então o edital é isso, instrumento convocatório é isso. É o camarada olhar ali qual é a regra do jogo que ele vai ter que se submeter, e se ele tiver, se aceitar, se concordar, ele participa. Se não concordar, ele tchau e benção. Show de bola? Julgamento objetivo. Galera, como que eu julgo objetivamente? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. O artigo 45 diz que o julgamento objetivo, pessoal, ele está atrelado diretamente com o quê? O tipo de licitação. Nós vamos estudar os 4 tipos de licitação. Inclusive, talvez nós vamos até estudar um quinto na RDC, na Lei 12.462, que é a lei do regime diferenciado de contratação. Papo para muito mais longe. Mas o que eu quero dizer? Vamos lá. Vamos supor que o tipo de licitação é o menor preço. Na hora de eu julgar, quem é que vai ganhar? Quem tiver o menor preço. Pronto, acabou. Ah, vamos supor que o tipo de licitação é o maior lance. Quem vai ganhar? Quem tiver o maior lance. Então, julgamento objetivo é aquele que a comissão de licitação olha para o tipo de licitação e pelo tipo ela já vai saber. A regra diz que quem tiver o menor preço vai ganhar. Pronto, acabou. Vai ganhar quem tiver o menor preço. A regra diz que quem tiver o maior lance vai ganhar. Pronto, acabou. Então vai ganhar quem tiver o maior lance. Eu olho para o tipo de licitação e já mato. Pronto, a questão. Beleza? Então, estes são os princípios licitatórios. Rodrigo, mas aqui está escrito também os correlatos, doutrinas. As doutrinas se encarregam de colocar o princípio da proporcionalidade, o princípio da razoabilidade, outros princípios aí que são constitucionais intrínsecos. E por aí vai. Mas eu quero fazer ainda 2 comentários. Vou até beber uma água de novo, eu adoro água. Eu vou fazer 2 comentários, você que está me ouvindo aí ainda, enquanto eu vou beber água. Eu vou fazer 2 comentáriozinhos. O primeiro deles, o princípio da eficiência. Galera, se cai na prova de vocês como caiu ano passado na Marinha, falando sobre o princípio da eficiência e a licitação. O princípio da eficiência é um princípio licitatório? Alguém vai falar sim, alguém vai falar, eu não estou vendo aqui. Qual é a informação que eu trago para vocês? É o seguinte: não é um princípio licitatório explícito. Ele não é um princípio licitatório explícito, não é um princípio escrito, não está na lei. Então ele não é um princípio licitatório explícito. Mas, por força constitucional, vírgula, aplica-se a licitação. Pronto. Então, Rodrigo, o que tu estás me dizendo? Que a eficiência não é um princípio licitatório explícito na lei, que consta na lei. Mas ele é um princípio, ele é um dos correlatos, mas ele se aplica por força constitucional. Claro. Quer ver uma coisa? A nossa Constituição Federal,
ela é de 5 de outubro de 88. Então tá aqui. E quando ela foi criada, ela só tinha 4 princípios constitucionais no caput do artigo 37, que era o LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Beleza. Passou 5 aninhos depois, dia 21 de junho de 93, veio a Lei 8666. Seguindo esses princípios e colocando mais uns outros, não existia a eficiência aqui e também não existia eficiência aqui. 10 anos depois da Constituição veio a Emenda Constitucional 19, em 98. E aí ela criou o princípio da eficiência. Então notem vocês que quando veio a Emenda Constitucional, opa, já existia a lei. Por isso que a lei não pôde criar eficiência, não tem escrito nela, porque ela foi criada depois. E aí o que essa emenda constitucional fez? Trouxe a eficiência para cá e formou o LIMP. Beleza? Então é simples assim. Se cair o princípio de eficiência de novo, não é um princípio licitatório explícito, escrito, mas aplica-se à licitação, como se aplica a qualquer ato da administração. Beleza? Ah, mas eu tenho uma outra informação para dar. Eu nem sei se eu coloquei aqui, se eu não coloquei, eu já vou dizer para vocês. Não está aqui. Não está, já vi que não está. Não está, mas não tem problema. Porque eu vou falar. Galera, se liga numa parada. Você vai pegar sua lei aí em casa, vai lá no artigo 15. Artigo 15. Você vai ver o caput do artigo 15, vai ver parágrafo 1º, 2º, 3º, 4º, você vai estudar o artigo 15. E numa outra oportunidade eu vou trazer o artigo 15 para cá, porque tem informação ali que é boa, inclusive caiu ano passado ou retrasado na ESAEX, na SFSEX, no Exército. Preste atenção no que eu vou escrever aqui. As compras obedecerão ao princípio da padronização. Cara, se cair na tua prova perguntando se padronização é um princípio, tá escrito. Vê aí, não confia em mim não, vai na lei, confia na lei. O artigo 15 fala que... explica o que é? Não explica, então eu também não quero saber o que seja. Se a lei não explica, eu também... Princípio da padronização. Então, a padronização também é um princípio licitatório, explícito. Não está aqui no artigo 3º, mas está aqui, ó, no artigo 15. Beleza? Mais uma informação muito boa para você jogar para o seu sangue. Fique esperto. Foi questão de prova da SFSEX. Pode ser questão de prova da FAB? Claro, está na lei. Pode ser da Maria? Pode ser de outro concurso? Pode, está na lei. Beleza, pessoal? Então essa informação é muito boa, mas depois eu vou trazer o artigo 15 para cá, porque eu quero comentar alguma coisa com vocês do artigo 15. Artigo 45 fala sobre o julgamento objetivo. Ele diz aí: o julgamento das propostas será objetivo, devendo a comissão de licitação ou o responsável pelo convite realizá-lo em conformidade com os tipos de licitação, os critérios previamente estabelecidos no ato convocatório e de acordo com os fatores exclusivamente nele referidos, de maneira a possibilitar sua aferição pelos licitantes e pelos órgãos de controle. Acabou. O cara olha para o edital, vê qual é o critério do edital, o tipo de licitação, vai lá e já julga. Acabou. Não tem o que... Por isso que o nome é julgamento objetivo.
antes de eu passar para cá, vamos ver aqui uma coisa. Ah não, tá. Deixa, eu vou... É vedado, é proibido aos agentes públicos admitir, prever, incluir ou tolerar nos atos de convocação cláusulas ou condições que comprometam, restringam ou frustrem o seu caráter competitivo. Inclusive, no Carvalho, diz que a competitividade é um princípio licitatório, o princípio da competitividade, da ampla concorrência. E estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede, do domicílio, dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Quando a comissão ela vai fazer um edital, ela não pode privilegiar categorias, pessoas, marcas, tipos, modelos. Ela não pode privilegiar. Por quê? Porque se ela começa a privilegiar um grupo, uma pessoa determinada, ela vai bater nisso aqui, ó. Ela vai ferir o caráter competitivo, que é uma característica da licitação. Então ela não pode fazer isso. Ela não pode simplesmente colocar coisas ali, aqui B, C, D não vai poder participar, só o A. Isso é uma forma de privilégio. Ela não pode fazer isso. Lembra da impessoalidade? Não patrocinar interesse nem próprio nem de terceiros, mas a finalidade é o que? O interesse coletivo. A ideia da licitação é a ampla concorrência. A ampla concorrência que vai interessar, porque quando espremer ali, é dali que vai sair o caldo de cana. Beleza? Estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer outra entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive no que se refere à moeda, modalidade, local de pagamentos, mesmo quando envolvidos financiamentos de agências internacionais ressalvadas. Vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta para ti agora. Em algum momento pode a administração ferir o princípio da igualdade? Aqui está dizendo que não pode estabelecer um tratamento diferenciado. Não pode. Você tem que olhar para todas as pessoas de igual maneira, né? Quando estiverem no mesmo plano jurídico, obedecendo o princípio da igualdade. Existe alguma possibilidade disso não ser uma verdade absoluta? Vou beber água, você vai pensando aí. Quem falou que pode, acertou. A lei, ela prevê uma situação em que a administração pode ferir o princípio da igualdade. Vamos nós agora. Galera, artigo 3º do parágrafo 5º ao parágrafo 12, nós vamos estudar agora. Eu não coloquei aqui, é que muita coisa eu gosto de falar, gosto de... Não me ligo muito em colocar o material aqui não. Se o aluno que está prestando atenção aí, ele vai lá e já vai bisurar o material dele. Vou falar uma coisa chamada margem de preferência. Margem de preferência. O nome já está dizendo que ocorrerá por parte da administração uma preferência. Está dizendo aqui que é vedado, é proibido estabelecer tratamento diferenciado e tal, e tal, e tal, e tal. Só que a lei é igual à nossa sogra. Ela morde e assopra. Nesse dado momento aqui ela mordeu, mas aqui ela vai soprar.
Opa! Vai falar assim, não, calma aí, não é bem assim, calma que existe uma situação. Galera, você vai dar uma lida, você vai ver que tem determinados tipos de produtos, sob determinadas condições de fabricação, promovendo o desenvolvimento social e tal, uma série de coisas, blá 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 blá. Mas o que interessa aqui para nós? Opa, isso aqui agora é que é o suprassumo do negócio. Existe aqui um licitante estrangeiro. E existe aqui um licitante brasileiro, nacional. O que é esta margem de preferência? O que é a margem de preferência? Galera, margem de preferência diz que se um determinado produto que está lá também no decreto, existe um decreto regulamentando esse parágrafo da lei, se a diferença entre eles, a diferença do preço, a diferença deles for de até 25%, a preferência é para contratar o licitante nacional. Então, olha o que eu estou falando, que pode ocorrer uma oportunidade de ferir o princípio da igualdade, o princípio da impessoalidade. Existe essa possibilidade uma única vez. Quando, nesta previsão legal aqui, de acordo com o que está aqui, do parágrafo 5º ao 12 do artigo 3º, quando estivermos falando de margem de preferência, se a diferença dos valores entre um licitante estrangeiro e um licitante brasileiro for de até 25%. Pronto, você já jogou no sangue. E olha o que diz a lei, que a margem de preferência ela não pode ultrapassar 25%. Acabou. Ela não pode ultrapassar 25%. Ah, então vamos lá. Então vamos nós. Vou apagar aqui. Quando a gente pega um decreto, eu já estive dando uma olhada no decreto, vocês não vão estudar o decreto, deixa para lá, só cabe ali a letrinha da lei. Exige uma margem de preferência e existe uma margem adicional. Tem determinados produtos, por exemplo, pessoal, que a margem é de 10%, a margem é de 15%, a margem é de 12%. O que é a margem adicional? É um algo mais que você pode juntar e ficar na margem de preferência, porque o decreto diz, então eu vou ter uma margem adicional aqui no máximo 15. Por quê? Porque somando eles vai ser igual a 25. Aqui no máximo 10, porque somando eles vai ser no máximo 25. Aqui no máximo 13, porque somando eles vai dar no máximo 25. Então, opa, se cair margem de preferência, eu já vou saber que independente de ser a margem principal, margem primária ou a margem adicional, não interessa qual margem que seja, ele não pode ultrapassar o valor de 25%. Show de bola? Tranquilo, galera? Ah, mas tem uma outra informação também que eu acho bacana. Vamos nessa. Tem uma outra paradinha aqui que eu cobraria na prova. Eu cobraria na prova. Eu cobraria na prova. Eu cobraria na prova. Vamos lá. Eu vou dar um exemplozinho aqui para vocês. Um exercíciozinho aqui rápido. Americano. 1000. Argentino. 1200. Alemão. 1300. Angolano. 1350. Brasileiro. 1400.
Bom, então eu estou realizando uma licitação, né? E aí tá lá, saiu o tipo de licitação é o menor preço, então já tem que julgar objetivamente. Americano, 1.000, argentino, 1.200, alemão, 1.300, angolano, 1.350, Brasil, 1.400. Quem vocês acham que eu, administração pública, vou contratar? E aí, me fala aí, me fala aí, me fala aí. Quem acha que é americano, levanta a mão. Quem acha que é argentino, levanta a mão. Alemão, angolano, brasileiro. Eu, como estudei um pouquinho da lei, e a lei me ampara, eu vou contratar quem? O argentino. Que isso, Rodrigo? Não, 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 não. A lei diz que eu não posso, depois de classificadas as propostas, convocar o segundo colocado no lugar do primeiro. Eu tenho que obedecer exatamente a ordem de classificação. Mas a margem de preferência, ela me garante uma coisa. Olha que informação bacana. Os países da Mercosul, Mercado Comum do Sul, também são privilegiados pela Lei 8666. Galera, quem são os países da Mercosul? Que isso aqui, para quem estuda ou já estudou, também é chamado de Tratado de Assunção. Argentina, Brasil, Uruguai, Paraguai e Venezuela. Foi o último a entrar. Tá aqui, ó. Aí eu montaria uma questão, por exemplo, colocaria Argentina, colocaria Uruguai, fazer uma tabela, pá. Acabou. Tá aí, ó. Não sou eu que estou dizendo, tá na lei. E aí você tem que estudar a lei, entendeu? Para poder chegar na prova e carimbar. Galera, não vou mergulhar mais na margem de preferência, você vai estudar. Já coloquei aqui, ó, o que você vai dar uma lidinha. Quais são as informações que eu quero que você jogue para o sangue da margem de preferência? Que ela não pode ultrapassar 25%. A diferença entre um licitante estrangeiro e um nacional, eu vou abraçar o nacional, se a diferença for até 25%. E entre um licitante estrangeiro e um país da Mercosul, eu fico com o país da Mercosul, porque eles também são privilegiados pela Lei 8666. Tranquilo, gente? Até agora? Suave na nave? Beleza, então vamos. Vamos que vamos. Em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurado preferência sucessivamente aos bens e serviços. Vamos lá. Inciso 1 aqui foi revogado. Então não existe mais isso. Você vai riscar aqui, ó. Então qual é o primeiro critério de desempate para produtos, o que? Bens e serviços produzidos no Brasil. Beleza, produzidos no Brasil. Pode ser, tá dizendo ali que tem que ser o brasileiro produzindo, o estrangeiro produzindo, tá dizendo nada, só diz que tem que ser um produto produzido no país. Acabou. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras. Aí já entra outro critério. Produzido ou prestado por empresa brasileira. Produzidos ou prestados por empresas que investam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no país. Eu tenho uma outra informação para dar aqui, ó, nesse inciso. Galera, um outro critério, não vou nem falar disso. Eu quero que vem para cá, vem para cá, vem para cá.
Quando nós falarmos de licitação, 3 coisas são inerentes à licitação e tem a ver com que a atualização desse artigo, desse inciso 4 aqui. É o que eu vou escrever ali agora, que é o que vai valer aqui também. Quando eu falo em licitação, eu penso em princípio da isonomia, eu penso na proposta mais vantajosa e eu penso nisso aqui, ó. Desenvolvimento Nacional Sustentável. Houve uma atualização da lei, incluiu aqui no inciso 4 Desenvolvimento Nacional Sustentável. Eu não pus aqui porque eu sou um bizonho, mas vocês já vão ver. Então quem pegar a lei agora atualizada já vai ver que entrou aqui, ó. Invista em Desenvolvimento Nacional Sustentável. Beleza, galera? O inciso 1 foi revogado, produzido no país, produzidos ou prestado por empresas brasileiras, produzidos ou prestados por empresas que investem na pesquisa, no desenvolvimento de tecnologia do país e no desenvolvimento nacional sustentável. Show de bola? No caso de empate entre 2 ou mais propostas e após obedecido o disposto no parágrafo 2º do artigo 3º desta lei, a classificação se fará obrigatoriamente por sorteio. Empatou lá, empatou, foi empatando, pô, filho, agora parou ímpar, a dedanha, mais forte, vai brigar? Não, sorteio. Em ato público para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo. Beleza? A licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao público os atos de seu procedimento, salvo quanto ao conteúdo das propostas até a respectiva abertura. Então, olha só, galera, como é que funciona essa brincadeira? Tudo que a administração for fazendo, ela vai tornando público. As pessoas vão tendo acesso às informações, tudo, exceto uma coisa. Quando eles recebem a proposta, é num envelope lacrado, em que ninguém sabe. Beleza? Porque tudo aqui é público, exceto o que? A proposta, conteúdo das propostas. Vai ser sigiloso até a data da abertura das propostas. Tranquilidade? Já volto aí para a gente falar de definições, tranquilo?